O Google trouxe a Lisa Feldman para falar sobre o que seria o IA, né, inteligência artificial, e as emoções. Então, vejam, a própria Associação de Psicologia Americana, a APA, ela define as emoções como um padrão de reação complexo, sem dúvida que envolve uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e comportamental ou uma resposta expressiva. Mas ela não é contundente com relação a relação que nós guardamos e que isso tem mobilizado aí o desenvolvimento tecnológico das reações faciais com as nossas emoções, o reconhecimento. E é exatamente isso a pesquisa da Lisa. Ela faz no laboratório. A Lisa hoje ela é professora de psicologia da Universidade de Northeastern e também ela é diretora do Laboratório de Ciências Afetivas, além de ser editora-chefe de uma das revistas científicas mais prestigiosas, que é a Emotion Review. E na Emotion Review, ela com mais 3 grandes psicólogos, que são cientistas, fizeram uma revisão bibliográfica de mais de 1.000 artigos sobre emoções para começar a trazer à tona algumas verdades que linhas de pesquisas diferentes assumiram como verdadeiras. E uma delas foi essa relação com a nossa face. E nessa revisão bibliográfica, né, revisão de literatura, a Lisa e os demais cientistas, eles são categóricos em afirmar que a face não expressa necessariamente a nossa emoção. E aí começa a cair o primeiro paradigma, porque a gente sempre identificou pessoas e o nosso olhar que recebe esse estímulo tende a reconhecer se uma pessoa está triste, está raivosa pela sua expressão facial. E a Lisa comprova que essa expressão facial ela é contextual, ou seja, você pode ter uma mesma pessoa, mas se um contexto e ela tem várias fotos mostrando, por exemplo, só o olho de uma pessoa está assim, como se tivesse com uma repulsa ou com algum tipo de reação negativa, e na hora que ela mostra a face inteira, a pessoa está dando uma super gargalhada e fazendo assim com o olho. Ou seja, a expressão facial não representa a nossa raiva, a nossa emoção. Então, isso é super importante porque a gente acreditou nisso durante muitos anos. E uma linha toda de pesquisa que a própria Lisa ela identifica, ela vem de uma linha que começa lá em William James, que é o pai da psicologia moderna, lá no século XIX, e que ele começa a trazer uma revolução na forma que a gente entende emoções. Gente, porque emoções, na própria psicologia, na nossa vida, ela tem uma derivação de mais de 50 anos, porque Darwin, a própria teoria da evolução, ela é baseada nesse conceito, que as emoções, elas estruturaram e as comunidades, e são as comunidades que nos deram a sobrevivência. Então, vejam que nós estamos sedimentados em conhecimentos que agora começam a cair por terra. E a Lisa fala que, na verdade, a gente, quem identifica as nossas emoções, primeiramente elas são sentidas no nosso corpo. E o nosso corpo, através do sistema nervoso autonômico, manda essa nossa informação para o cérebro. Então, vejam que nós temos 2 entradas de informações que abrangem o nosso corpo em primeiro lugar. É o contexto onde eu estou imerso, né? Então, seja luz, ar, poluição, químicas no ar, ruído, isto interfere o nosso corpo. As nossas células, elas são afetadas por esse tipo de informação. Além disso, essa informação, ela pode causar dentro de nós outro tipo de informação que são tremores,
dores, tensões, rigidez, batimento cardíaco, pressão. Essas duas fontes de informação são levadas para o cérebro através do nosso sistema nervoso autonômico e o cérebro, ao receber essa informação, ele vai comparar essa informação com informações já existentes, que estão lá no nosso cérebro de experiências passadas. E ele vai procurar uma similaridade, não igualdade, porque é assim que o cérebro trabalha. Ele não trabalha pela igualdade, mas pela similaridade. E traz para a gente uma resposta emocional. Uma das respostas que o cérebro dá é emocional. E essa resposta emocional está baseada numa informação já existente. Então, veja o que a Lisa está falando para a gente. Ela está falando que, fundamentalmente, se eu não fizer nada para entender como é que o meu corpo funciona, e se eu continuar sentindo sintomas exatamente iguais no meu corpo, as respostas serão as mesmas. E com o agravante de uma consolidação cada vez maior em cima de respostas que estão já consolidadas na nossa memória.